Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa manhã, onde vamos apresentar para os senhores aqui as considerações finais a respeito da nossa matéria desse semestre. Como falamos na aula anterior, fizemos uma breve reflexão da parte introdutória da fase probatória do processo de conhecimento. De suma importância, senhoras e senhores, chamar a atenção de vocês para a necessidade de entendermos bem esse contexto dessa matéria. Por quê? Porque desde os primórdios nós temos aquela característica, aquele jargão popular, segundo o qual direito alegado e não provado é a mesma coisa que direito inexistente. Isso é fato, né? Tanto é que vimos com muita contundência nas nossas últimas aulas a respeito do ônus da prova. Nós vimos lá que tem o fato constitutivo do direito como ônus do autor, o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito como ônus do réu. Mas fato é que o direito admite todos os tipos de prova, todos os meios de prova, desde que moralmente legítimos, desde que lícitas. Ou seja, não há que se falar em prova ilícita. Digo isso porque no contexto atual, vira e mexe, a gente vê uma decisão aí publicada nesses sites de jurídicos, como por exemplo, recentemente, conversa de WhatsApp não é meio de prova. Exportar conversa de WhatsApp não é meio de prova. Fato é que é só o caso concreto que vai nos permitir verificar essa questão. Por quê? Porque, como o próprio artigo 369 fala aí, se for moralmente legítimo e se for lícito, a prova será sim aceita. Pois bem, fato é que o Código de Processo Civil disciplina para a gente a prova testemunhal, a confissão, prova documental, prova pericial, inspeção judicial, mas não exclui da apreciação do Poder Judiciário outros meios de prova, como, por exemplo, uma eventual psicografia, correto? A psicografia, sem dúvida nenhuma, pode ser também um meio de prova utilizado no processo de conhecimento e também de execução, ou seja, em todos os ramos do processo. Mas fato é que ela vai se preocupar com a prova, o processo civil vai se preocupar com a prova realizada em juízo no momento oportuno, ou seja, depois da organização e saneamento do processo, mas existe, por exemplo, uma questão muito interessante que são as chamadas produção antecipada de prova, que nós sabemos que poderá ser por intermédio da prova pré-constituída, ou seja, aquela prova realizada em virtude do indivíduo não poder comparecer em juízo. Nós vamos ter também a chamada descoberta de prova, que é o que nós chamamos, inclusive, lá no momento oportuno de discovery, não é verdade? E, na realidade, a gente chama isso aí de demandas probatórias autônomas. Nós temos a demanda probatória de asseguração de prova, que é essa do artigo 381, inciso 1, né? Que é aquela onde tem o fundado receio de se tornar impossível ou difícil verificação dos fatos. Nós temos as demandas de descoberta de prova, tá certo? Essa do 381, 2 e 3. E é interessante que uma grande novidade dentro desse espírito conciliador do novo Código de Processo Civil é exatamente a questão relacionada à produção antecipada de prova com o objetivo de se evitar o ajuizamento de ação. Essa propositura dessa ação para obter essa possibilidade de evitar o ajuizamento da ação é o que nós vamos chamar aqui no direito de discovery ou disclosure, né? Que é exatamente essa proposta. Importante chamar a atenção dos senhores que essa ação chamada de demanda probatória autônoma, que é a produção antecipada de prova, vai ser proposta antes da propositura da ação. Repetindo, será proposta antes da propositura da ação. Então, suponhamos que o cara está de Covid, está internado, você está com receio que ele venha a óbito e ele é uma testemunha-chave no seu processo. Nesse caso específico, nada impede que você, obviamente através da ação judicial, consiga que o juiz, antes mesmo do processo começar, ele vá lá tomar o depoimento daquela pessoa. Idem para as questões relacionadas à autocomposição da lide, como acabei de colocar para vocês aí. Observem mais uma vez, a demanda probatória autônoma necessita da justificativa. Então, a petição inicial, além de todos aqueles predicados do artigo 319, vai trazer a necessidade também de você justificar a necessidade da antecipação dessa prova.
inclusive mencionando lá com precisão os fatos sobre o qual aquela prova há de recair, tá certo? Então, muito cuidado com a produção desse par de prova. Antigamente, eu digo antigamente, se antes do novo Código de Processo Civil, nós chamávamos isso de vistoria ad perpetuum rei memoriam. A vistoria ad perpetuum rei memoriam, ela é exatamente uma demanda probatória autônoma, mas é uma construção do direito mais antigo que trazia essa possibilidade de verificarmos essa questão da propositura da ação. Imagine, por exemplo, se chegou em casa, tem um prédio caído, né? Você vai esperar toda a demanda, todo o processo de conhecimento para só então começar a realizar as reformas daquele prédio? Bom, você pode muito bem, através da demanda probatória autônoma, obter esse auxílio do Poder Judiciário na busca de uma futura tutela jurisdicional. E é interessante porque essa mesma demanda probatória autônoma pode, eventualmente, evitar a propositura de uma ação nova. Então, por isso que a gente dá tanta ênfase nesse tipo de ação. Imaginemos bem numa questão de erro médico, né? Você pode muito bem pedir para fazer a perícia antes da propositura da ação e digamos que a perícia lá, a prova antecipada lá, comprova que não há responsabilidade daquele médico, razão pela qual você vai evitar de propor ação judicial. Então, realmente é muito interessante. Outra novidade que nós trouxemos para os senhores nas nossas aulas foi exatamente a questão da ata notarial, né? A ata notarial realmente muito interessante. Por quê? Porque é exatamente uma forma de você atestar ou documentar determinada circunstância, determinado fato ou ato. Eu digo interessante porque o que a gente percebe no dia a dia, como falamos durante as aulas, é que cada dia a gente observa, a gente percebe menos ações onde há a realidade das provas testemunhais. Digo isso por quê? Porque dentro desse contexto da nossa aula aqui, a ata notarial, ela substitui, por exemplo, a realização de uma audiência de instrução de julgamento, desde que observe todos os requisitos previstos em lei. Então, a ata notarial é quando uma pessoa comparece perante um tabelião, comparece perante a um oficial do registro público e pede para documentar, certificar algum fato ou ato. Muito interessante também hoje. Então, suponhamos que você vai entrar com uma ação de indenização por danos morais por atos ofensivos à sua pessoa no Facebook ou no Instagram. Você pode muito bem levar aquela publicação até o tabelião vai printar aquelas publicações e vai certificar numa ata notarial aquilo que aconteceu. A diferença de uma ata notarial para um documento simples é exatamente o fato de que a ata notarial, como ela é lavrada perante o tabelião, ela possui o que chamamos de presunção de veracidade. Presunção, obviamente, relativa, mas a presunção de veracidade. Então, a ata notarial tem se mostrado um instrumento muito interessante de instrução de processo civil. Por sua vez, nós temos o depoimento pessoal. É muito importante deixar bem claro que, quando falamos de depoimento pessoal, estamos falando exatamente da questão relacionada ao depoimento do autor e do réu. Sim, depoimento do autor e do réu, que é depoimento pessoal. O depoimento pessoal consiste no interrogatório da parte a respeito dos fatos que estão articulados em juízo. Particularidade interessante. Bom, primeiro, quem tem o direito de requerer a oitiva da parte é o juiz ou a parte contrária. Então, o autor pode requerer a oitiva do réu e o réu pode requerer a oitiva do autor. Jamais o autor pode requerer a oitiva dele mesmo. Jamais o réu vai poder requerer a oitiva dele mesmo. Por que isso? Porque, senhoras e senhores, momento adequado para o autor conversar com o juiz, petição inicial. Momento adequado para o réu conversar com o juiz, contestação. Então, o fato é que é um erro, digamos que grave, no âmbito do processo civil, você ter, de repente, o autor requerendo a oitiva dele mesmo. Correto? O réu requerendo a oitiva dele mesmo. Lembre-se, é cruzado. O autor pode requerer o réu pode requerer do autor, mas jamais um requerer a oitiva do mesmo. Bom, fato é, senhoras e senhores, que essa é a premissa do depoimento pessoal. Lembre-se, né? A parte tem o direito de ficar calada no processo civil? Bom, direito ela tem. Só que a eventual omissão na resposta, tá certo?
o juiz, apreciando o contexto, vai eventualmente entender como verdadeiros os fatos que lhe seriam perguntados. Então, se ela deixar de perguntar o que for perguntado, o juiz, na sentença, vai declarar a recusa daquela pessoa depois e vai, muito bem, aplicar essa presunção de que os fatos que lhe foram perguntados são verdadeiros. Observe que essa é uma premissa bacana, porque ao contrário do que acontece no processo penal, em que o silêncio do réu não pode ser interpretado contra ele, aqui no âmbito do processo civil, processo de trabalho, nós temos essa premissa diferente aí. Então vale a pena muito tomar cuidado com isso. Chama atenção mais uma vez, o autor não pode requerer o oitivo dele mesmo, nem o réu pode requerer o oitivo dele mesmo. Por quê? Porque lembre-se que o momento adequado para o autor conversar com o juiz é na petição inicial e do réu conversar com o juiz é na contestação. Segundo Humberto Teodoro Júnior e também Alexandre Freitas Câmara, no livro dele do Novo Processo Civil Brasileiro, a confissão é tida como a rainha das provas. Por que a rainha das provas? Porque a confissão é quando o indivíduo reconhece o fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse da parte contrária. Então, quando há confissão, subentende-se que faz cessar a controvérsia existente naquele processo. Lembre-se, senhoras e senhores, mais uma vez, que a principal característica do processo civil é identificar onde está a controvérsia. Ora, se não tem controvérsia, não precisa de processo. Concordam comigo? Então, a confissão é a rainha das provas porque ela é um ato no qual você admite o fato contrário ao seu interesse, favorável ao interesse do adversário. E lembre-se, não existe a confissão parcial, a confissão tem que ser eventualmente espontânea ou provocada, mas na realidade ela é também irrevogável, tá certo? Bom, outro meio de prova interessante é a exibição de documento ou coisa. Mas para a gente falar de exibição de coisa ou documento, a gente tem que lembrar daqueles artigos que falamos no passado, que são os artigos do dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Senhoras e senhores, fato é que todos têm o dever de colaborar para com o Poder Judiciário na busca da verdade. Razão pela qual o juiz pode ordenar que tanto a parte quanto o terceiro exiba documento ou coisa que esteja em seu poder. Observem que essa exibição de coisa ou documento, eu tenho que provar que esse documento, essa coisa, esteja em poder daquela pessoa. Então eu posso muito bem, no decorrer do processo, pedir ao juiz que determine ao réu que exiba uma coisa que esteja em seu poder. Posso conseguir, junto ao juiz, que seja determinado um terceiro que exiba coisa ou documento, por exemplo, um ofício ao Banco do Brasil, um ofício à Caixa Econômica Federal. Então, há essa possibilidade de exibição de coisa ou documento. Obviamente que eu tenho que observar os requisitos do artigo 397, que são os requisitos para, eventualmente, se falar em exibição de coisa ou documento. Uma particularidade muito interessante que a gente tem que chamar a atenção dos senhores é que uma eventual recusa infundada de colaborar com o Poder Judiciário poderá ensejar, por exemplo, um pedido de busca e apreensão, poderá, eventualmente, contar com o auxílio da força policial. Então, tudo isso será possível no âmbito aqui do direito processual civil, quando se fala em exibição de coisa ou documento, tá certo? Ainda nesse contexto, nós chegamos, talvez, na minha concepção, àquele meio de prova mais contundente no atual direito processual civil. Qual que é esse meio de prova mais contundente hoje no âmbito do direito processual civil? Sem dúvida nenhuma, é a prova documental. Tudo aquilo que não for o que estiver na mente do ser humano é para nós a chamada prova documental. Observem que pode ser um papel propriamente dito, pode ser uma fotografia, uma filmagem, uma conversa de WhatsApp, uma postagem no Instagram, um post no Facebook, tudo isso é tido para nós como prova documental. A característica que nós temos que tomar cuidado é a questão da prova documental, que pode ser o documento público e o documento particular. O documento público é aquele feito por oficial público. O documento particular é aquele que não há a intervenção do oficial público, no caso específico seria um tabelião, seria o servidor da prefeitura, uma certidão do INSS, uma certidão do IBAMA e por aí afora. E temos também o documento judicial, que é aquele realizado perante o judiciário, perante o juiz. Bom, o que eu particularmente chamo a atenção para os senhores a respeito da prova documental? O que eu chamo a atenção para os senhores na prova documental não é nem a prova documental em si,
mas é a questão relacionada à arguição de falsidade da prova documental. Uma pergunta que sempre digamos que, alimentou as nossas dúvidas foi como exercer o contraditório no âmbito da produção de uma prova testemunhal. Sim, eu digo contraditório, que é o direito que você tem de se contrapor àquele documento que está trazido aos autos. O meio legal para você se contrapor em juízo de uma prova documental apresentada naquele processo é através da chamada arguição de falsidade. Tá? Bom, a arguição de falsidade, senhoras e senhores, previsto no artigo 430 do CPC, é exatamente o meio legal que você tem para retirar do processo aquela prova que não atende todos os predicados previstos no Código de Processo Civil. E é interessante que eu chamo a atenção para os senhores de 3 artigos inicialmente: 427, o 428 e o 429. O que é essa falsidade? Observe o artigo 427. Se essa fé é do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Então, o que consiste a falsidade? Formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro. Não sei se os senhores se lembram nas aulas, né? Mas eu ainda brinquei com vocês que, nos dias atuais, quem tem conhecimentos mínimos de informática e, eventualmente, uma impressora multifuncional, né? As pessoas conseguem literalmente falsificar tudo que se achar possível, né? Desde certidões e outros documentos. Observem que não é raro nós percebemos aí na imprensa falada e escrita, quadrilhas, por exemplo, falsificando certidão de óbito para receber seguro, quadrilhas falsificando escrituras públicas de compra e venda. Então isso é muito comum, lamentavelmente. Agora, quando que cessa a fé do documento particular? Quando for impugnada sua autenticidade enquanto não se comprovar a veracidade, ou assinado em branco for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Então você pega, por exemplo, uma nota promissória, né? O cara está te cobrando. Você faz uma perícia lá e constata, por exemplo, que a tinta utilizada numa parte da escrita na nota promissória é anterior ou posterior a outra parte da nota promissória. Ora, nesse caso, nós temos que o documento perdeu sua fé porque foi preenchido posteriormente. Correto? Então, tudo isso, tá certo, é passível de anulação, mediante arguição de falsidade. Observe que o 428 fala isso e o 429 fala que o ônus da prova quanto à arguição de falsidade, quando se tratar de falsidade ou documento de preenchimento abusivo da parte que argui, e se tratar de impugnação de autenticidade, a parte que produziu o documento. Cuidado que o artigo 430, senhoras e senhores, esse aí que está na tela, fala que há um prazo preclusivo para você arguir falsidade documental. Muito bem, na contestação, se o documento estiver na inicial, ou em 15 dias a partir da juntada daquele documento, quando não se tratar de documento trazido na petição inicial. Então, realmente vale muito a pena chamar a atenção dos senhores, lembrando que toda vez que nos autos do processo for apresentado documento novo, torna-se obrigatório dar vista para a parte contrária se manifestar sobre aquele documento. Tá certo? Bom, e por fim, nós temos aqui a não menos, digamos que, curiosa, por que não dizer principal meio de prova, que é a prova testemunhal, que alguns autores chamam de prostituta das provas. Hoje, como nós já estudamos essa matéria, e lembrando que nós estamos fazendo aqui uma breve reflexão para a nossa para o nosso fechamento, melhor dizendo, de semestre, você se lembra muito bem que falamos que alguns autores chamam a prova testemunhal de prostituta das provas. Mas fato é que nós vimos que há elementos próprios no Código de Processo Civil para você retirar do processo a chamada prova testemunhal inidônea. Observe mais uma vez que a lei fala que sempre será possível a realização da prova testemunhal, exceto se a lei fizer disposição contrária. E, em tese, todos podem depor, exceto aqueles do artigo 447, que são os incapazes, os impedidos e os suspeitos, tá certo? Lembre-se, tanto o incapaz quanto o impedido, quanto o suspeito, são pessoas que não podem prestar seu depoimento
embora o juiz, lá no âmbito da audiência de instrução e julgamento, pode, hipoteticamente, tomar o depoimento dessas pessoas na qualidade de informante. Lembrando que só vai cometer o crime de falso testemunha aquela testemunha que estiver compromissada. A testemunha que não tiver compromissada, a testemunha que não for compromissada no início da colheita do seu depoimento, não estará praticando o crime de falso testemunho, que no seu núcleo subjetivo, no elemento subjetivo do tipo, tem lá omitir e mentir em juízo. Então, tanto o ato de mentir quanto o ato de omitir é tido para nós aqui como falso testemunho, muito cuidado com isso, tá bom? Outra observação que eu gostaria de falar para os senhores aqui na prova testemunhal é a questão do rol prévio das testemunhas. Por favor, não se esqueçam disso. Nunca vai acontecer de você chegar numa audiência e aquela testemunha não estar previamente intimada. Senhoras e senhores, põe na cabeça que a testemunha sempre vai estar previamente intimada para estar em juízo. E isso chama-se o quê? Rol de testemunhas, que será apresentado no prazo fixado no despacho saneador, na fase de organização e saneamento do processo. Não se esqueçam disso, sendo que essas testemunhas vão sempre ser ouvidas em audiência de instrução e julgamento, exceto aquelas testemunhas deferidas do artigo 454 do Código de Processo Civil. Outra premissa muito interessante quando falamos em prova testemunhal é a questão da intimação para comparecimento. A reforma do CPC de 2016 trouxe o ônus de intimar as testemunhas para o advogado das partes. Então, se eu quero ouvir uma testemunha, eu intimo essa testemunha. Se, obviamente, essa testemunha não comparecer em juízo, o juiz vai mandar intimar, e se ela não comparecer, ela será conduzida coercitivamente, é o famoso condução debaixo de vara. Obviamente que aqueles do artigo 455, parágrafo 4º, serão intimados via oficial de justiça. E cuidado, se você se compromete a levar a testemunha, independentemente de intimação, e essa testemunha hipoteticamente não comparece em audiência de instrução e julgamento, subentende-se que você abriu mão da realização daquela prova. E lembre-se, né? Antes de depor lá na audiência de instrução e julgamento, a testemunha será qualificada e compromissada. Bom, nesse momento, se a testemunha for compromissada e eventualmente você entender que ela é suspeita ou impedido, ou até mesmo incapaz, surge para o senhor a participação efetiva do contraditório para a defesa, que é o momento que você vai contraditar a testemunha. Talvez um dos artigos mais importantes da prova testemunhal seja esse artigo 457, que é a realização da contradita. Observe que a contradita sempre é oral. Então você, na qualidade de advogado, pedirá a ordem, excelência, pela ordem. Eu gostaria de contraditar em testemunha. O juiz vai perguntar o motivo, o senhor vai alegar um daqueles motivos lá que vimos há pouco sobre impedimento e suspeição, inclusive com a possibilidade de 3 testemunhas para comprovar o seu alegado, e o juiz assim decidirá. Se ele acolher a contradita, a testemunha está fora do processo. Se ele não acolher a contradita, ele vai ouvi-la, e aí o recurso cabível seria, em preliminar de apelação, você suscitar essa questão. Então, senhoras e senhores, muito cuidado com a contradita. E por fim, não menos importante, mas de caráter técnico, nós temos a prova pericial. E a prova pericial é aquela consistente no auxílio técnico ao juiz de alguma circunstância que ainda esteja em dúvida perante o processo. Observem que, quando tratamos de prova pericial, subentende o quê? A necessidade de um conhecimento técnico específico. Então, o juiz vai literalmente chamar uma pessoa para lhe auxiliar. Essa perícia pode ser realizada quando eventualmente tiver necessidade, mas pode também ser indeferida, quando a matéria não necessitar de conhecimento técnico específico, for desnecessário ou quando a verificação for impraticável. Temos muito ouvido falar ultimamente das chamadas prova pericial mais singularizada, ou melhor dizendo, mais simples, que é a de menor complexidade, que é a chamada prova técnica simplificada, usada muito no juizado especial. Mas a pergunta é, Rafael, como que eu participo da prova pericial no âmbito do contraditório da defesa? O juiz, ao nomear o perito, abrirá a possibilidade para você nomear o seu assistente técnico e também realizar os chamados quesitos periciais.
Então você participará da perícia desta forma, lembrando que o juiz vai receber do perito o chamado laudo pericial, que é exatamente a conclusão, o fecho daquelas colocações feitas pelo perito. E lembrando que junto com a prova pericial nós temos a inspeção judicial, que é a ida do juiz ao local para inspecionar pessoas e coisas. Bom, meus amigos, essa foi aqui, em rápidas palavras, aquilo que falamos praticamente em 2 meses e meio de aula, né? Muita atenção, porque todo o processo depende de uma série de fatores. Primeiro, uma boa petição inicial e uma boa contestação. Segundo, uma excelente instrução processual. E essa instrução processual dar-se-á exatamente por intermédio da produção de provas, correto? Bom, eu gostaria de agradecer muito aos senhores o convívio esse semestre, né? Desejo a todos aí uma ótima continuidade no curso e nós vamos nos falando por aí, tá bom? Grande abraço, pessoal. Bom dia.